E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula de química. Hoje nós continuaremos no tema de tabela periódica, mas vamos falar especificamente de propriedades periódicas. Tá um tema muito importante também dentro da tabela periódica. Bom, as propriedades periódicas e aperiódicas, elas estão relacionadas à estrutura atômica dos elementos, ou seja, à sua distribuição eletrônica, ao seu núcleo, ao seu número de prótons, elétrons e nêutrons, número de massa, perfeito? Então essas propriedades, elas estão relacionadas à estrutura do átomo. Nós temos então as propriedades periódicas e as propriedades aperiódicas, perfeito? Vamos começar então pelas propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São aquelas que assumem valores crescentes ou decrescentes à medida em que aumenta-se o número atômico nesses períodos. Por isso que o nome é propriedade periódica. Nós temos então 9 propriedades periódicas. Vamos começar aqui do raio atômico, raio iônico e vamos até o volume atômico. Perfeito? Bom, começando então aqui pelo raio atômico. O que é o raio atômico? Bom, vamos definir, rever ainda, eu sei que você já sabe o que é isso, mas o que é o raio? Bom, nós temos aqui algumas circunferências e aí a medida do raio é a medida que vai do centro de uma circunferência até a sua extremidade. Então aqui eu tenho esse raio dessa bicicleta, nós temos o raio desta roda deste automóvel, então o raio é essa medida, tá certo? A medida que vai do centro de uma circunferência até a sua extremidade. Isso é o raio. Bom, nós temos uma fórmula matemática para o raio, perfeito? A circunferência, que é essa medida aqui, ela é igual a 2 vezes o raio vezes o valor do π, a constante π, que é um número irracional ali da matemática. Então o raio é essa medida aqui, que nós podemos trabalhar nessa fórmula também, se alguma questão exigir que você faça isso. Perfeito? Agora, o raio de um átomo, então seria a medida do centro do átomo até a sua extremidade. Agora, onde que é essa extremidade? É muito difícil definir o raio de um átomo, porque a nuvem eletrônica, os elétrons estão aqui circulando, se movendo em volta desse átomo e eles formam uma nuvem. Então você não consegue ver onde é que está o elétron, né? Já vimos isso lá na mecânica quântica. Mas essa nuvem que é formada, ela não tem uma definição que faz com que seja fácil definir o raio de um átomo. Tá? Então nós temos uma teoria que explica um pouco como que a gente consegue medir o raio de um átomo. Normalmente, o raio atômico ele é medido pela metade da distância entre os núcleos atômicos que não estão quimicamente ligados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um átomo que próximo desse outro átomo aqui não estão ligados, porque a ligação química vai deformar essa nuvem de elétrons, e aí para me medir a distância de um átomo, eu simplesmente meço a distância de um núcleo até um outro núcleo, e aí eu pego isso e divido por 2. Ok? Aqui nós temos essa distância dividida por 2, então você vai ter o raio desses átomos. Perfeito? Unidades de medida para a gente medir o raio atômico. Nós usamos o nanômetro, tá? O nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros. Usamos também o angstrom. Um angstrom é 10 a menos 10 metros e podemos usar também o picômetro, tá? Que é o PM, um picômetro é 10 a menos 12 metros. Perfeito? Bom, para medir o raio atômico, 2 fatores podem interferir. Primeiro é o número de camadas eletrônicas que tem nesse átomo e também o seu número atômico. Primeira coisa, quanto mais camadas um átomo tiver, maior ele será. Então, se você olha para um átomo que tem 2 camadas e um outro átomo que tem 4 camadas, qual que vai ser maior? O de 4 camadas. Portanto, quanto maior for o número de camadas, maior será o tamanho do átomo, ou seja, maior vai ser o raio atômico desse átomo. Então vamos ver isso aqui na prática como que acontece. Vamos aqui analisar primeiro
os elementos aqui da família 1, do grupo 1, que são os metais alcalinos. Então nós temos aqui hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ok? Então, o primeiro período tem o hidrogênio, o segundo período o lítio e assim por diante, até o sétimo período, que é o que nós temos hoje para essa família. O hidrogênio, como ele está no primeiro período, ele tem apenas uma camada, então o tamanho dele vai ser o menor. O lítio já está no segundo período, então ele tem duas camadas. E por aí vai. O sódio está no terceiro período, nós temos 3 camadas para o sódio. O potássio está no quarto período, 4 camadas. Ele vai ter a camada N, K, L, M, N. O rubídio vai até a camada O, porque está no quinto período, então ele tem 5 camadas. E assim por diante. Ou seja, qual que é a tendência que você observa de crescimento do raio atômico? Quem que tem o maior raio aqui nessa família e quem que tem o menor raio? Então nós temos aqui o crescimento do raio, ele é de acordo com o período. Então quem está nos primeiros períodos vai ter um raio atômico menor e quem está nos últimos períodos terá um raio atômico maior. Se você faz essa mesma comparação com os elementos da família 2A, nós vamos observar isso também acontecendo. Então, eu tenho aqui os elementos da família 2A e coloquei o hélio aqui porque está na sequência. O hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio é o 4 e assim por diante. Então aqui é a mesma coisa. Tá? Se você pega aqui esses elementos, quanto mais camadas eles têm, maior é o seu raio atômico. Tá? Então essa primeira análise aqui, ela fica mais fácil de ser observada. Ok? Quanto mais camadas tem um átomo, maior vai ser o seu raio atômico, perfeito? Então a tendência que nós temos na tabela periódica, quando você olha no sentido vertical, quando você olha os grupos, o que nós percebemos? Quem está em cima tem os menores raios, e quem está mais embaixo vai ter os maiores raios. Então existe uma tendência na tabela periódica do raio atômico, ele aumenta de cima para baixo, ele aumenta nesse sentido aqui, perfeito? Numa mesma família, o raio atômico aumenta com o aumento do número atômico, ou seja, de cima para baixo. Então, quem tem maior número atômico vai ter o maior raio, quando você faz uma comparação numa mesma família, ou então numa mesma coluna, perfeito? Agora, o que acontece? Então essa aqui é a tendência. Tá? Então eu posso perguntar, quem que tem maior raio atômico? O boro, a platina, o molibdênio ou o arsênio? Resposta certa, a platina. Porque a platina está no sexto período, né? Aqui nós temos o sexto período, então ela tem 6 camadas, portanto é maior do que os outros. Perfeito? Vamos fazer uma outra comparação aqui. Quem que tem o maior raio? O fleróvio, o zinco, o manganês ou o cloro? Resposta certa, fleróvio, porque o fleróvio está no sétimo período, tem 7 camadas, então ele tem um raio atômico maior. Perfeito? Vamos fazer uma outra tentativa aqui. Quem que tem o maior raio? O selênio, o alumínio, o magnésio ou o neônio? O selênio. O selênio está aqui no quarto período. Portanto, ele tem 4 camadas. O magnésio só tem 2 camadas. O alumínio só tem 2 e o neônio só tem... Aliás, o magnésio tem 3, o alumínio 3 e o neônio só tem 2. Então, no sentido vertical, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Perfeito? Agora, um outro fator, além do número de camadas, que é o período em que o elemento está, também nós temos a influência do número atômico na medida do tamanho do átomo, no raio atômico. Pessoal, raio atômico também pode ser chamado de tamanho atômico. Perfeito? Bom, então, o número atômico, quando comparamos átomos com o mesmo número de camadas, ou seja, que estejam no mesmo período da tabela periódica, nós devemos usar outro critério, que é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Quanto maior a carga nuclear em um átomo, maior será a atração que os prótons exercerão sobre a eletrosfera, fazendo com que ela seja menor
consequentemente, o raio atômico também será menor.